O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente está recebendo o ex-deputado federal, ex-secretário de Estado de Saúde e suplente ao Senado, Alexandre Silveira, do PSD de Minas. Alexandre, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Rodrigo. Eu queria agradecer a oportunidade desse importante instrumento dos mineiros, que é a Rádio Super Notícias, cumprimentar a Fernanda, cumprimentar todos os internautas e a todos os ouvintes que nos dão a oportunidade desse bate-papo. Pois é, Alexandre, eu gostaria de começar essa entrevista e você vem de uma trajetória iniciada como delegado, não é? E a gente viu agora nessa semana uma troca de comando na Polícia Federal, o anúncio por parte do presidente Michel Temer da troca de comando na Polícia Federal, saindo o Leandro Daiello, que estava no cargo desde 2011, de alguma forma muito responsável por todas essas investigações que a gente vem acompanhando também ao longo dos últimos anos no Brasil, e a entrada do Eduardo Segovia, que na opinião de muitos delegados, alguns falando até em particular, reservadamente, mas consideraram uma escolha muito política e menos técnica. Na sua visão, de quem milita na política, mas de quem vem, inclusive, das forças policiais, das forças de segurança, não é o caso da Polícia Federal, mas você é um ex-delegado, eu queria saber a sua avaliação dessa troca de comando. Na verdade, eu sou delegado, inclusive hoje na ativa, estou lotado na Polinter e esse tema é muito pertinente. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de defendermos como presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado durante 2 anos em Brasília, avanços nesse sentido nas polícias judiciárias. Nós entendemos que as polícias, como órgão de controle, deveriam ser tratadas como órgãos de Estado e não como órgãos de governo. Tem até uma PEC que está para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC de 2009 de nossa autoria, que visa exatamente esse tema. Que a polícia pudesse ter autonomia funcional, administrativa, orçamentária, para que se fortalecesse do ponto de vista interno e pudesse os seus chefes serem escolhidos democraticamente dentro da classe, para que ela ficasse imune às intempéries às intempéries dos governos e pudesse, assim, prestar um melhor serviço à sociedade. Então, esse tema é um tema hoje muito debatido na sociedade brasileira, e acho importante nós avançarmos nesse sentido. A PEC 412 está para ser votada nos próximos dias e nós esperamos que, com a aprovação dela, essa questão vai ser mudada. Agora, o doutor Fernando Segovia, pelas informações que tenho, apesar de que hoje o critério ser de uma escolha política, o diretor-geral da Polícia Federal é escolhido pelo presidente da República, me parece que tem uma penetração muito grande na classe. E é importante ressaltar também, eu tenho uma visão de que não há volta mais nesse avanço importante da democracia brasileira, que são a independência das instituições. Eu digo até que a Polícia Federal, ela já tem, de fato e de direito, a sua autonomia, que lhe foi outorgada nos últimos anos pela sociedade brasileira. O que nós estamos tentando na Câmara Federal, através da PEC 412, é dar legalidade a isso, é dar perenidade a isso, é que isso se torne uma coisa perene e que não possa ficar, como eu disse, ao bel prazer dos governos que, numa democracia, são muito volúveis. Tá certo. Em relação ao partido, né, o senhor é do PSD, e a gente viu umas conversas, depois o ministro da Fazenda pouco desconversou, mas Henrique Meirelles é o nome do PSD para o ano que vem, para concorrer à presidência, ou ainda vocês estão discutindo, tem outras possibilidades de nome sendo levantadas também, ou já está definido que é ele? Nós vivemos, e temos que reconhecer isso, a maior crise política institucional da história da República Brasileira, da história da democracia brasileira. Essa eleição será uma eleição diferente, na minha modesta opinião. Uma eleição que será decidida mais próximo os candidatos se colocarão, na verdade, mais próximos do processo eleitoral. Até porque nós dependemos dos resultados da economia. Nós temos um governo hoje com um alto índice de impopularidade. Não sabemos o peso que esse governo terá no processo sucessório. Nós temos os estados em situação de calamidade do ponto de vista orçamentário. Nós temos, como eu disse, essa crise institucional, moral, ética colocada de forma contundente e sendo debatida pela sociedade.
Então, eu entendo que, apesar do Henrique Meirelles já ter provado que é um excelente técnico até aqui, mas que está afiliado ao PSD, mas que o PSD tem um grande espaço para as outras discussões, os outros caminhos que nós temos que tomar. As últimas eleições deram uma sinalização muito clara na questão dos outsiders, né? Dos candidatos que a população buscou fora da classe política. Eu acho que esse tema será debatido novamente. Nós temos que entender que nós temos políticos qualificados, cada dia mais com a informação chegando online à população, isso é que é o bonito da democracia, ela vai poder escolher melhor e nós avançaremos no sentido de construirmos uma pátria melhor. Você destacou aí essa questão dos outsiders que estão, de alguma maneira, em moda na política, né? A gente tem o caso do próprio prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que se elegeu sob o mote de que não era político, o prefeito de São Paulo, João Dória, né? A gente tem agora, neste momento, a questão mais quente, a discussão até de uma possível candidatura do apresentador Luciano Huck à presidência da República. E na sua avaliação, Alexandre, e você que integra a executiva estadual do partido, que acompanha a negociação de perto, essa seria uma possibilidade real para a eleição do ano que vem, até para quando a gente pensa na perspectiva de presidência da República, diante desse quadro todo que você apontou agora há pouco? Na verdade, eu tenho uma opinião pessoal que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão dos outsiders. Por uma questão, eu me lembro muito bem de uma frase do nosso ex-vice-presidente mineiro, um grande companheiro, José Alencar Gomes da Silva, que ele dizia que a importância daquele que faz vida pública, que faz política, é que ele conhece, pela sua experiência, por andar e conversar com os eleitores, conversar de 4 em 4 anos com as suas bases eleitorais, ele acaba conhecendo um pouco de tudo. Diferente do técnico, que conhece muito de uma coisa só. E o político, o exercício da atividade de ser um dirigente, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, passa por isso, passa por ser um líder, por exercer liderança. E para exercer liderança, até para se montar uma boa equipe, uma equipe qualificada, uma equipe técnica, como a gente sabe que é importante para poder governar. Então, eu entendo que esse debate está sendo feito na sociedade brasileira, é importante, mas o espaço, como eu disse, para as discussões sobre a sucessão, tanto a nível de Estado quanto a nível federal, é ainda muito prematuro com relação a nomes. Hoje, os grandes partidos vivem são sugados por essa crise política institucional, nenhum deles tem nome consolidados. Nós pegamos no caso do PT, que é a candidatura do ex-presidente Lula é uma dúvida pelas questões jurídicas que já são conhecidas pelo Brasil. Nós pegamos o PSDB, que não tem um nome consolidado internamente. Então, portanto, é um momento, esse período pré-eleitoral vai ser um momento onde que aqueles que têm envolvimento e que estão mais diretamente ligados à vida pública e à política têm que se dedicarem mais para a construção de um novo projeto de país. Porque não há dúvida que nós precisamos buscar harmonizar, sem jogar nada para debaixo do tapete, mas nós precisamos separar aquilo que precisa ser depurado no Brasil, aquilo que precisa de ser apurado pelas instituições de controle no Brasil, mas para poder se criar uma nova pauta para o país. Eu acho que nós estamos nos perdendo a negatividade. Eu acabei de ouvir o colega de vocês falando sobre as palavras escolhidas aí. São todas palavras extremamente reais, mas que nos afastam de uma pauta importante para a economia nacional, para a recuperação do agronegócio, para a recuperação da nossa infraestrutura, para investimento na nossa infraestrutura e para avanços importantes do ponto de vista social. Mas então o PSD está construindo esse projeto para oferecer para o Brasil de uma novidade, de uma reformulação. O PSDB está se dedicando a pensar nisso? Olha, eu tenho ido razoavelmente quando posso a Brasília e eu percebo que há uma conscientização da necessidade de uma discussão mais ampla. Há uma exaustão, há uma exaustão da crise. Alimentar essa crise, não separando a questão das apurações, a questão técnica, a questão desse modelo que ruiu, do modelo político que ruiu, e agora surge-se um novo por um avanço democrático, uma imposição da sociedade brasileira,
que muitas vezes a Câmara o nosso Congresso Nacional ainda não ouviu e precisa de ouvir para poder aperfeiçoar mais ainda a nossa legislação eleitoral, mas há sim, por parte do PSD, como dos demais partidos, um avanço na consciência de que nós precisamos ter nomes que venham consensuar e unir o Brasil. Alexandre, eu queria falar um pouquinho do nosso quintal aqui, do nosso terreiro, que é Minas Gerais. Você hoje é suplente do senador Antônio Anastasia, que é considerado pelos tucanos o nome dos sonhos para disputa ao governo de Minas. E numa eventual disputa do senador Anastasia, se ele vencer, você assumiria o Senado. Os movimentos do PSD, daqui por diante, eles aguardam também essa definição por parte do PSDB em Minas Gerais? Porque o senador tem relutado em disputar o governo de Minas, mas existe uma pressão muito forte no Ninho Tucano, porque hoje a avaliação é de que ele seria o nome que talvez conseguisse de fato fazer frente ao governador Fernando Pimentel. O PSD aguarda essa movimentação do senador Anastasia? Na verdade, o senador Anastasia tem dito de forma contundente que não deseja voltar a governar Minas, não deseja disputar a eleição no próximo pleito. Eu parto do pressuposto que nós temos que respeitar essa opinião dele, nós temos que respeitar esse desejo dele de continuar no Senado Federal, até porque, isso eu falo de forma extremamente orgulhosa, um orgulho positivo. Hoje o senador Anastasia, em menos de 4 anos, se tornou a grande referência do Senado Federal. Quando eu o visito, eu sou testemunha de que todas as matérias importantes e relevantes que passam por aquela casa hoje, ele é ouvido. Nós sabemos das qualidades técnicas do senador Anastasia, além do avanço dele e da visão política que vem acontecendo. Então é um grande senador da República, está nos representando maravilhosamente bem em Brasília. Entendo que ele não é candidato e nós temos que avançar em outras discussões, discutir Minas Gerais com o mesmo espírito que temos que discutir o Brasil, sem a beligerância que se tornou a política nos últimos 8, 10 anos. Isso é importante, que nós desarmemos os nossos espíritos e criemos uma pauta para Minas Gerais e para o Brasil, para que nós avancemos, que é o que a população tanto reivindica e cobra dos políticos brasileiros. E até nesse sentido eu faço uma outra pergunta, Alexandre. Muita gente critica no Brasil a figura do suplente de senador, porque muitas vezes o senador ele pode morrer, ele pode assumir um outro compromisso, um outro cargo político, e o suplente, que segundo esses críticos, assume sem ter tido um voto. E quando você ouve esse tipo de crítica, sendo o primeiro suplente do senador, que tipo de resposta você dá? Qual a sua opinião em relação a esse tipo de... Na minha questão específica, essa coisa é mais simples e ela não é questionada, assim, pelo menos por onde ando, porque eu tive a alegria de representar Minas por 3 vezes no Congresso Nacional. E numa carreira ascendente. Eu tive 27 mil votos em 2002, 147 mil votos em 2006 e 200 mil votos em 2010. Então, quando eu aceitei o convite honrado, eu aceitei de forma honrada o convite do senador Anastasia para compor a chapa com ele, é porque ele entendeu que a região do Vale do Aço somava dentro do processo eleitoral em 2010 e que, pela nossa afinidade pessoal e política, eu seria um nome adequado para poder honrosamente estar sendo seu primeiro suplente. E a suplência de senador é como vice-governador. É como extinguir, na minha opinião, a possibilidade, a fatalidade de nós perdermos um governador, ou seja por um processo de impedimento, ou seja por uma fatalidade qualquer, e nós temos que fazer uma nova eleição. Isso é algo que deve ser discutido, sim, mas é algo na minha opinião, irrelevante dentro dos problemas que nós temos atuais. Em março, nós publicamos uma matéria aqui no jornal O Tempo falando já da movimentação do PSD em relação ao governo do Estado no ano que vem, a disputa, né? Os deputados, os vereadores, porque o partido elegeu muitos vereadores e muitos deputados, né, na última eleição em Minas, e o PSD já falava que já estava pensando em candidatura própria e também já tinha iniciado uma articulação com siglas menores para poder disputar a próxima eleição para o governo de Minas. Como é que está essa discussão dentro do partido, pensando só em Minas agora? Eu sou muito cartesiano na forma de pensar.
Eu acho que o PSD não tem um nome, essa é uma opinião pessoal, pode ter divergências internas. O PSD é importante ressaltar. Eu tive a alegria de ser um dos fundadores do PSD, fui o primeiro deputado a se filiar ao PSD, ajudar o ministro Kassab a construir o partido em Minas, mas eu tenho a minha participação no debate tem sido que nós não temos um nome natural à sucessão do governo do Estado. Qualquer outro discurso seria meramente para um fortalecimento partidário, o que eu não acho adequado para um partido do nosso tamanho, um partido que tem 11 deputados, 6 deputados estaduais, 5 deputados federais. Eu acho que seria mais salutar para o partido nós estarmos participando das discussões, como eu disse, em torno da construção de um projeto para o Estado de Minas Gerais. Alexandre Silveira, ex-deputado federal, suplente do senador Antônio Anastasia, ex-secretário de Estado de Saúde, gostaria de agradecer pela sua participação aqui hoje na Super Notícia FM. Eu é que agradeço, Rodrigo, eu agradeço, Fernanda, mais uma vez agradecer a participação desse importante órgão da democracia brasileira, que informa tão bem a sociedade brasileira, que é o nosso Super Notícias, e dizer da minha alegria de estar podendo participar como delegado de polícia, mas estar participando da vida pública dos mineiros no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, tenha um bom dia.